Bem-vindos ao 8º ano! Agora vamos começar um assunto que vai precisar daquelas notas que nós vimos aulas passadas. Isso mesmo, aquela sequência que nós vimos de notas, agora vai começar a valer, tá bom? E vai valer os números que representam cada uma. Então fica aí ligado, presta atenção na aula, que a aula está importante hoje. Vamos embora! Bora! Beleza, 8º ano, vamos rever essas notas que a gente está falando aqui agora, tá bom? Mas a gente vai rever não somente as notas, mas o número que representa elas. Porque nós vamos entrar num assunto chamado compasso. E para esse assunto nós temos que saber o número de cada nota, de cada figura musical. Então as figuras que nós vimos foram essas aqui. Muito bem, pessoal, olha só. São todas essas figuras aqui que a gente viu. Tá ficando um pouquinho claro, né? Que o pilotinho tá meio complicado. Mas escuta só. Essas figuras musicais aqui, eu vou dar um zoomzinho aqui nela para vocês todos verem que figuras são essas, para não ficar tão claro, né? Essas figuras musicais aqui, eu falei para vocês que cada uma delas tinha um número que representa elas. A camisa do jogo de futebol, não é? Faz tempo. A camisa dos jogadores de futebol tem essas figuras aqui. Então vamos ver como é que é essa camisa. Vamos lá? Essa figura aqui nós já sabíamos que era 1. E essa aqui? 2. E esta? 4. 8. 16. 32. E 64. Nós vimos isso aqui em aulas passadas, hein? Nós todos já sabemos qual é o número de cada uma delas aqui. Ou será que não? E é necessário lembrar desse número agora. Agora o bicho vai pegar com esses números aqui. Nós vamos falar de compasso. O que é compasso? Compasso é um espaçozinho entre barras, onde a gente guarda os tempos de uma música. A gente já viu essas barrinhas em alguns exercícios. Por exemplo, um exercício que eu botava aqui, por exemplo, o pentagrama, não é? Botava um pentagrama aqui, aí eu ia lá, escrevia a clave e colocava uma nota. Passei a barra, não tinha exercício assim? Pois é, esse espaço entre as barras, esse espaço é que é o compasso. O nome disso é compasso. Compasso é esse espaço entre as barras. Vamos dizer que é a casinha da música, as casinhas, tá bom? É o espaço onde se guarda os tempos da música. Se eu perguntar a você em qualquer atividade, o que é o compasso? Não sei! É o espaço onde se guarda os tempos da música. Tá bem assim. O espaço onde se põe os tempos. Tá bom? Então vamos para os compassos mais conhecidos. Vamos conhecer eles agora. Muito bem, pessoal. Os compassos, eles são divididos em dois grupos. Os compassos simples e os compassos compostos. Como é que são os compassos simples? É fácil, só você olhar para os números. Os compassos simples são esses números aqui. Olha, 2, 3 e 4. São os compassos que a gente chama de simples. Mas tem os compassos compostos. Os compassos compostos são, vou botar aqui, ó, simples, compostos. Então, compostos aqui um pouquinho mais para cá. É o 6, o 9 e o 12. Esses são os compassos compostos, tá bom? Simples, 2, 3 e 4. E compostos, 6, 9 ou 12. Só que detalhe, o compasso ele é representado por uma figura que parece uma fração. Essa figura aqui, ó, uma figura mais ou menos assim, por exemplo, 2 e 4, assim. Essa fração aqui é a representação dos compassos, ok? Esses números que vocês estão vendo aqui, eles são os números que vêm na parte de cima da fração. Os números que vêm na parte de cima. Os números que vêm na parte de cima da fração vão dizer quantos tempos tem dentro de cada compasso. Eu não falei que o compasso é uma casinha onde guarda os tempos da música? Pois a gente tem que saber quantos tempos tem aquela casinha.
E esses números aqui são números que vêm na parte de cima, nessa parte aqui, ó. Né, onde a gente chama de numerador, não é? Eles vêm na parte de cima. No caso aqui veio o 2. O 2 está aqui, ó. O 2 é um compasso o quê? Compasso simples. Então, ó, aqui é 2. Como eu falei a vocês, o número de cima representa a quantidade de tempo dentro de cada compasso. Então, se a gente olha para o 2, quantos tempos tem esse compasso? 2. Se tivesse ao invés de 2, tivesse 3. Quantos tempos tem aquele compasso? 3. Parece simples, né? Mas tem gente que erra isso aí. Tem gente que erra. Por quê? Não prestou atenção. Às vezes a pergunta está na... Aliás, a resposta está na pergunta. Se eu perguntar aqui, ó, neste compasso que vocês estão vendo, quantos tempos tem dentro desse compasso? É só olhar para o número de cima e você sabe. Aqui, 3. Não é? Se tivesse 4, 4 tempos. Se tivesse 6, 6. E por aí vai. Tá bom? É só prestar atenção no número de cima e você sabe, ó, facinho, quanto tempo tem cada compasso. Tá bom? Agora, se eu perguntar, 3, ele é um compasso composto ou um compasso simples? O 3 está em que grupo? Nos simples. Se tivesse 12, o 12 é um compasso composto ou um compasso simples? O 12 está no grupo dos compostos. Tá bom? É fácil. Não é difícil, é só prestar atenção. Música, a linguagem musical, ela é fácil. O problema é que muita gente acha que porque ela é fácil, não estuda. Ah, é? Eu quero prova. Aí acaba esquecendo. Tá bom? Então vamos lá. Muito bem, agora nós temos que saber uma coisa sobre os compassos simples e compostos. Cada número que está aqui, tanto no simples como no composto, eles compartilham de uma natureza. Que natureza é essa? Veja só. O 2 e o 6 são chamados de binários. Por que binários? Porque dentro dos compassos, a divisão é praticamente em 2 movimentos. Então, cada compasso vai ter 2 figuras iguais de movimento. O compasso 3 e 9, veja, os do meio, são chamados de ternários. Os compassos 4 e 12 são chamados de quaternários. Binários 2 e 6, ternários 3 e 9, quaternários 4 e 12. Ok? Então, coisa fácil, coisa simples, né? Coisa bem simples. Mas esses são os números que vêm em cima. A gente viu que a fração tem 2 números, um que vem em cima e outro que vem embaixo. E a gente viu de cima. Vamos tentar ver o de baixo agora. Tá ok? Então, pessoal, é o seguinte. Nós tínhamos um número em cima e um número embaixo. O número de cima a gente já sabe, a gente já viu. Agora falta o número de baixo. Então, veja só. Olha só. 2 quartos, né? 2 por 4. O número de cima, a gente já sabe, a quantidade de tempo do compasso. Aqui tem 2. O número de baixo, ele representa a figura que vai valer um tempo. É como se esse compasso estivesse pedindo 2 dessa figura aqui. Em cada compasso vai ter que ter 2 dessa figura aqui. O problema agora é saber que figura é essa. E o pessoal mais esperto já se ligou que figura é essa aqui. Por quê? Porque a gente sabe que lá naquelas figuras que a gente viu lá, nós temos uma delas que tem esse número da camisa. O número da camisa de futebol é 4. Qual figura é essa? Se vocês forem voltar às aulas ou voltar um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que o número 4 representa esta figura aqui, ó. Que é a semínima. Então o que acontece aqui? Esse compasso está pedindo, dentro da casa, 2 semínimas. O tempo de 2 semínimas dentro daquela casa. Então, cada compassozinho tem que ter o valor de 2 semínimas. Aí é que os valores que a gente falou nas aulas passadas vão começar a ser usados. Se
Se você não estudou as aulas passadas, eu aconselho a você a voltar e assistir novamente o vídeo, porque senão você não vai entender isso aqui. Eu já falei em sala de aula, mesmo fora de vídeo, que música ela é acumulativa. O que você aprendeu na aula passada, você não joga fora. Você vai ter que ficar com aquilo para poder ver a próxima aula. Não é como algumas matérias que você, pegou aquele assunto, decorou, jogou fora e só Deus sabe quando vai usar. De jeito nenhum. Música é acumulativa, é como uma linguagem, ela é acumulativa. Você vai precisar daquele assunto para as outras aulas. Então, se você não aprendeu o assunto de valores, está nas aulas, valores, sugiro a você que volte o vídeo e veja o assunto valores. Ou você pode também acessar você também pode acessar o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que também falo disso, tá? Então você pode acessar a aula passada ou meu canal no YouTube. O canal chama-se WM Compositor. Você pode achar esse assunto também. Então é só você estudar um pouquinho, tá? Vamos continuar. Veja só. Então cada compasso desse aqui vai ter 2 semínimas. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá. Muito bem, quadro limpo, quadro apagado, vamos ver como é que funciona. Olha só. 2 por 4. Em cada compasso aqui vai ter que ter 2 tempos de semínima. Semínima representada pelo número 4, né, que já sabe. Eu posso fazer o seguinte, olha. Não são 2 tempos? Olha, 2 tempos de semínima. Primeira semínima, coloquei, já tenho 1. Botei o segundo, já tenho 2. O que vai acontecer? Fechou o compasso. Fechou. Completei 2 tempos, o compasso está fechado. Tá ok? Completei 2 tempos, fechou o compasso. Só que eu posso substituir essas figuras por outras figuras que têm o mesmo valor que elas. Por exemplo, quem viu e quem assistiu a aula e quem entendeu a aula, não é? Viu que essa semínima aqui, ela pode ser dividida. Lembra? Existe uma figura que é metade dela. Se essa figura aqui vale R$1, tem a figura que vale 50 centavos, como a gente viu em aulas passadas. Então o que é que você faz? Que figura vale a metade dessa? A cocheia. Eu vou precisar de quantas cocheias para colocar essa figura aqui? 2. Então eu posso substituir uma dessa aqui por 2 cocheias. Posso ou não posso? Posso. Cocheia não é metade dela? Então, se eu colocar 2 cocheias, uma cocheia... Geralmente as 2 cocheias é colocada assim, 2 cocheias, tá? Porque aquela hastezinha ela dá a mão. Então, já tenho o valor de uma semínima está aqui. Falta outra semínima. Confere, não é? Tem o valor de uma semínima aqui, falta outra semínima colocar aqui. Eu posso colocar uma figura que vale a mesma coisa que a semínima. Qual figura vale a mesma coisa que a semínima? Quem está esperto já sabe que a pausa da semínima vale a mesma coisa. Então eu posso colocar a pausa aqui, pausa da semínima, a irmã dela. Olha só, o tempo está completo. Veja só, coloquei 2 figuras, cada uma metade da semínima. 2 dessas vai formar uma semínima, então tem o tempo dela aqui. Tá joia? E essa outra aqui, ela vale a mesma coisa que a semínima, então coloquei ela aqui, já substituiu a outra semínima. Fechei o tempo. Aqui tem 2 e aqui tem 2 também. Só que aqui as figuras são diferentes, mas o tempo é de semínima. Tá bom? Isso aí é fácil. O negócio é você entender, compreender. Tá bom? Compreenda primeiro. Não queira isso para aprender para amanhã. Não, isso aqui é uma linguagem, ela tem que ser praticada. Ok? Então vai praticando aos poucos. Tá bom? Vai passo a passo que com certeza você chega lá. Muito obrigado. Até a próxima aula. Nós vamos continuar com esse assunto, porque esse não é um assunto pequeno, é um assunto grande, é um assunto que requer treino, é um assunto que requer vivência. Então a gente vai continuar falando desse assunto aqui. Muito obrigado. Até a próxima aula. Deixe suas dúvidas nos comentários e a gente responde com todo carinho. Até a próxima, se Deus assim quiser. Tchau, tchau.